Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Alessandra Vieira do curso CPC e hoje nós vamos resolver uma questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal que está se preparando para o concurso Guarda Municipal de Canoas. Essa matéria é uma matéria bem importante, uma matéria que cai com muita frequência em concursos públicos e nós vamos dar uma olhadinha como é que essa questão ela pode aparecer na prova para vocês. Então, nós vamos agora à nossa questão. Deixa eu pegar aqui. A questão é a questão número 43 e ela diz assim, ó. No que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 122, a medida de internação só poderá ser aplicada quando? Número 1. Tratar-se de um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Número 2, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Número 3, pela prática de falta disciplinar quando do cumprimento do regime de semiliberdade. E número 4, por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Para que nós possamos, então, responder essa questão, nós vamos dar uma olhadinha no artigo 121 e artigo 122, artigo 121, artigo 122 e artigo 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu vou ler ele para vocês. O artigo 121, ele diz assim, ó. A internação constitui-se como uma medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, a gente tem que entender que a medida de internação, ela tem que ser vista sempre como a última opção, né? E ela tem que ser uma medida breve e sempre, claro, considerada de uma forma excepcional. O parágrafo 1º, ele diz que será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em sentido contrário. O parágrafo 2º, ele diz: a medida não comporta prazo determinado. Olhem que importante isso aqui, né? Não é uma situação de um preso comum. Nós temos ali um adolescente que cometeu um ato infracional e ele é considerado uma pessoa em desenvolvimento. Então, aquela medida, ela é uma medida socioeducativa, ela tem o objetivo de educá-lo, não o objetivo de puni-lo, ok? Então, diz ali, ó, parágrafo 2º, a medida não comporta prazo determinado, devendo a sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses, certo? Por isso que não se coloca um prazo, digamos assim, um prazo fixo, né, para o cumprimento dessa medida de internação. Na medida que a pessoa for cumprindo, a cada 6 meses a situação daquela pessoa, ela precisa, daquele adolescente, ser reavaliada. Nós vamos observar que existe um prazo máximo, certo? O parágrafo 3º, ele diz ali, ó, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos, certo? Então, nós não temos um prazo fixo, mas nós temos um prazo máximo. Não pode ser superior ao prazo de 3 anos, em nenhuma hipótese. Parágrafo 4º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, que é de 3 anos, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. O parágrafo 6º, em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de uma autorização judicial, ouvido o Ministério Público, certo? E o parágrafo 7º diz que a determinação judicial mencionada no parágrafo 1º, que é aquela de realização de atividades externas, né, ao regime da internação, poderá ser revista a qualquer momento pela autoridade judiciária. Agora vamos ao artigo 122, que é, na verdade, a resposta da nossa questão.
O artigo 122, ele diz ali: a medida de internação só poderá ser aplicada. Vamos dar uma olhada na nossa questão, tá? Deixa eu arrumar o nosso PowerPoint aqui para ficar melhor, então, aqui para a gente poder enxergar. Então, diz assim, ó, artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando, número 1, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, essa primeira alternativa da nossa questão 43, ela está absolutamente correta. Quando é um ato infracional que foi cometido mediante grave ameaça, né? Por exemplo, utilização de uma arma de fogo ou com violência a uma pessoa, essa medida de internação ela pode ser aplicada. Artigo 122, inciso 2º. Quando houver a reiteração no cometimento de outras infrações graves, né? Então, esse adolescente, ele já cometeu outras infrações, né? Digamos assim, já lhe foi dada outras medidas, mas essas medidas, elas não foram cumpridas ou respeitadas. Então, o inciso 2º, ele está nos dizendo ali que se houver a reiteração no cometimento de outras infrações graves, significa dizer que aquela pessoa é uma pessoa que apresenta perigo à sociedade, né? Ou é uma pessoa que não tem, digamos assim, a questão do discernimento suficiente para entender aquela medida socioeducativa e ela continua reiterando nesses atos infracionais. Então, o inciso 2º, ele diz, se a pessoa reiterar no cometimento de outras infrações graves, ela pode pegar essa medida de internação. Voltamos aqui, então, à nossa terceira afirmação. Então, a número 1, a número 2 estão corretas. A número 3, pessoal, do artigo 122, diz ali, por descumprimento reiterado e injustificável de uma medida anteriormente imposta. Por descumprimento reiterado e injustificável de uma medida anteriormente imposta. Então, nós não temos aquela alternativa, a terceira alternativa, que diz ali, pela prática de uma falta disciplinar quando do cumprimento do regime de semi-liberdade. Nós não temos essa hipótese como sendo uma hipótese que levaria a uma medida de internação. Nós temos apenas 3 hipóteses, que é a número 1, a número 2 e a número 4, certo? Portanto, se a número 1, a número 2 e a número 4 são as corretas, a nossa alternativa certa é a letra C. E finalizando, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 122, ele diz ali, o prazo de internação, na hipótese do inciso 3º, que é por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, o prazo de internação, na hipótese do inciso 3º desse artigo, não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Então, na verdade, como a gente sempre diz em sala de aula, essas medidas que são impostas pelo ECA são sempre medidas que têm um caráter educativo. Então, a ideia é a pessoa já reiteradamente, né, deixou de cumprir uma medida que lhe foi imposta. Então, agora nós vamos para uma medida mais grave, mas ela não pode ser superior a 3 meses, porque é como se fosse uma advertência àquela pessoa, olha, tu vai ficar 3 meses internado porque tu não cumpriu aquelas medidas educativas menos graves que anteriormente acabaram sendo impostas, certo? Então, nesse caso, não pode passar de 3 meses. Lembrando que, exceto neste caso, quando é um regime de internação, digamos, nas hipóteses normais, o período máximo não pode exceder a 3 anos, certo? O parágrafo 2º, ele diz que em nenhuma hipótese será aplicada o regime de internação se houver uma outra medida mais adequada. E o artigo 123
ele diz ali que a internação deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo. Então, a gente não pode misturar. Uma coisa é o local de cumprimento da medida socioeducativa, outra questão é o alojamento, a instituição onde essas crianças ou adolescentes, né, no caso da medida socioeducativa, o adolescente, aonde esse adolescente, por exemplo, fica abrigado por ter sido vítima de maus tratos na família, pelo fato de que os pais perderam o poder familiar, então devem ser locais diferentes, certo? A gente não pode misturar. Então diz assim: a internação deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em locais distintos daqueles que são destinados ao abrigo, obedecido uma rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e a gravidade da infração. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas, que é justamente para que aquele adolescente ele possa dar continuidade, né, aos seus estudos, certo? Então, nós vimos aqui essa questão da banca Fundação La Salle, pessoal que está aí se preparando, né, para o concurso de guarda municipal. Essa legislação, ela cai toda para vocês, tem muita coisa que a gente precisa saber, mas aqui nós temos um tópico que foi perguntado pela própria banca e é um tópico bem importante que nos traz ali quais são as hipóteses que podem levar, de acordo com o ECA, a um regime de internação. Lembrando, então, que se nós tivermos uma medida socioeducativa mais adequada, a internação ela não deve ser vista como uma opção, certo? Ela só poderá ser aplicada se existe uma medida, digamos assim, mais adequada. E o prazo máximo dessa internação é de 3 anos, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa questão. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até!